Você precisa treinar o seu filho. Se o seu filho tem um sonho de ser jogador profissional de futebol e você também sonha isso com ele, você tem uma responsabilidade de treiná-lo. Mas professor, o meu filho já faz escolinha, ele já treina 2 vezes por semana. A escolinha é muito importante nesse processo de formação do atleta. Mas só isso não é suficiente. Você tem uma responsabilidade de treiná-lo para auxiliá-lo nessa realização do sonho de ser jogador de futebol. Eu sou o Luiz Felipe, preparador físico profissional, trabalho há quase uma década com futebol e esse é o canal Você Bem Preparado. Cada vez menos o Brasil produz grandes jogadores, grandes atletas, grandes craques. Já se passaram mais de 20 anos que nós não conquistamos uma Copa do Mundo. Mas afinal, qual é o grande problema do nosso futebol? Sem dúvida, é a formação do jogador. Eu, quando era moleque, eu lembro que eu vivia na rua jogando bola. O meu contato com o futebol era diário. Eu passava 4, 5, 6 horas do meu dia jogando bola. Hoje em dia, a criança não tem mais esse privilégio, devido a diversos problemas sociais, como falta de segurança, própria internet que chegou e ocupou esse espaço da criança. Tudo isso influencia nessa formação dos atletas. O lastro físico, a vivência que nós tínhamos há anos atrás, as crianças de hoje não têm. Mas esse problema pode ser resolvido por você, pai. Por isso que eu falo que você precisa treinar o seu filho. Mas professor, eu nunca joguei bola. Professor, eu nunca fui atleta profissional. Por isso que eu coloquei o meu filho na escolinha. Muito bom, você está fazendo correto. Mas olha só, na escolinha, o seu filho treina 2 vezes por semana, 1 hora por dia. Na minha época, nós treinávamos em campo de 11. Nós tínhamos ali 22 crianças treinando ao mesmo tempo. Hoje em dia, com essa falta de procura, as escolinhas treinam em campo society, onde são 5 meninos na linha e 1 no gol. Quando você tem uma turma de 20, 25 atletas, você tem 10 crianças treinando e 10 crianças do lado de fora esperando para poder treinar. Então você percebe que cada vez menos a criança tem essa relação com bola. Porque mesmo na escolinha, devido a toda essa mudança, as crianças não estão o tempo todo tocando na bola. As crianças não estão o tempo todo jogando futebol. Você perde aquele tempo ali na fila para poder fazer uma atividade, enquanto uma criança está fazendo atividade. Tem mais 10, 15 crianças na fila esperando, então você já perde mais um tempo. Você consegue perceber que só a escolinha não é suficiente para ajudar o seu filho a desenvolver todas as habilidades que é necessário para se tornar um jogador de futebol? Eu falei só do treinamento, agora vamos para um jogo, vamos para uma competição. Hoje as competições de base ali de 8, 9, 10, 11, 12 anos, geralmente são 2 tempos de 12 minutos. E aí você tem uma equipe jogando e você tem um banco de reserva. Tem criança no banco de reserva, vai jogar apenas 2, 3 minutos, desses 24 minutos que compõem os 2 tempos. Então você percebe que essa vivência de estar jogando a competição, ela é muito importante para a criança, mas nem todas as crianças estão tendo essa oportunidade. Mas o vilão nessa história é a escolinha? Não. Ela não é a vilã, ela é uma grande formadora de atletas e muito importante nesse processo. O problema é essa formação que ela é mal feita, não por causa das escolinhas. Hoje em dia existe muita escolinha de clube. Eu, quando comecei no futebol, antes da pandemia, eu comecei com a escolinha. Eu sei como que funciona. Hoje eu trabalho em clube, já trabalho um pouco no final do funil, recebendo esses atletas que vêm de escolinha e muitos deles vêm com muita deficiência técnica que precisa ser corrigida lá no clube, que aí nós já vemos que nós temos um problema, porque a escolinha de clube, ela é uma extensão do clube. Então se você tem uma escolinha que não tem um time muito forte, isso meio que pega mal para o clube. Se você entra numa competição, você é uma escolinha do Flamengo, escolinha do Corinthians, uma escolinha do Vasco, você não vai bem naquela competição, é porque tem um problema ali. Então o que que se faz? Pegam-se os melhores jogadores, colocam eles para jogar e os outros não têm a mesma oportunidade. Aqueles que não têm uma técnica ainda muito refinada, não estão totalmente desenvolvidos nem maturados, eles acabam ficando meio que para escanteio. E isso atrapalha esse processo de formação. Porque no início
não é competição, é formação. Você não pode visar o resultado, você não pode visar somente ganhar o jogo. Você precisa visar a formação daquele atleta, como que aquele atleta está sendo formado. E para isso, ele precisa ter as mesmas oportunidades, ele precisa jogar, ele precisa estar em uma competição para saber como que ele vai se comportar em uma competição, se ele vai bem ou se ele não vai bem. Mas infelizmente não é isso que acontece lá na base da pirâmide. E dessa forma nós acabamos formando mal os nossos atletas. Mas vamos lá, e você, pai, qual é o seu papel nessa história toda? Você precisa pegar o seu filho e levar ele para um campinho, para uma quadra próximo da sua casa e treiná-lo. Mas eu sei que você deve estar se perguntando, mas eu não sei como treinar. Nós estamos no Brasil, o país do futebol. E aqui qualquer pessoa sabe como que funciona o futebol. Você vai treinar o passe com ele, você vai treinar o chute, você vai treinar a condução de bola. Tudo isso são aspectos técnicos que faz parte do futebol. E o aluno, o seu filho, ele precisa desenvolver isso lá no início, lá na escolinha, que muitas das vezes, infelizmente, pela quantidade de alunos e pelo tempo pouco de aula, não consegue dar a atenção necessária para todos os meninos. Então você, pai, tem esse papel de auxiliar a escolinha no desenvolvimento do seu filho. Se você souber aproveitar as janelas de aprendizagem, você vai potencializar todo o desenvolvimento do seu filho. Essas janelas abrem conforme a faixa etária. Existe uma janela que abre com 7, 8 anos, outra janela com 10 anos, outra com 12 e assim sucessivamente. Essa janela corresponde a treinos como resistência, potência, flexibilidade. Significa que em determinados anos o seu filho ele está mais propenso a desenvolver certas habilidades e você precisa aproveitar essa janela para estimular os treinamentos dessas habilidades para que ele possa desenvolvê-las melhor e quando chegar no futuro ter um melhor aproveitamento. Eu falo tudo sobre esse tema nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima. É só você clicar e você vai ficar sabendo de tudo sobre as janelas de aprendizagem e como que você pode potencializar o resultado do seu filho. Mas não assiste ele agora não, termina de assistir aqui. Quando terminar esse vídeo, você vai e assiste esse vídeo sobre as janelas de aprendizagem. Tudo isso vai auxiliar na formação do seu pequeno craque que está na sua casa. Então já sabe, você precisa treinar o seu filho, mesmo já matriculando ele em uma escolinha de futebol. Quando ele for aquele atleta profissional, você vai me agradecer por isso. Eu faço personal soccer com diversos meninos de 11, 12, 13, 14 anos. E é isso que eu falo para os pais. Pai, eu estou fazendo trabalhos específicos com ele, melhorando algumas áreas, mas você também tem uma responsabilidade. Você também precisa treinar o seu filho, levá-lo na quadra, levá-lo no campinho, trabalhar a perna ruim dele, melhorar a perna boa dele, estimula ele a conduzir a bola com as duas pernas. Tudo isso vai auxiliar nesse desenvolvimento. Mas se mesmo assim você ainda tem uma dificuldade de treinar o seu filho, ainda acha que você não está capaz para isso, eu tenho uma outra forma de ajudar você. Eu tenho uma mentoria online onde você tem um mês de treinamento. Todos os treinos planejados, estruturados, dia após dia, nessa evolução, nessa progressão dos treinamentos para o seu filho. Caso você se interessar, o link dessa mentoria, dessa pré-temporada, está na descrição desse vídeo. Eu a chamei como a base da performance. É a minha pré-temporada, aquela que eu faço com os meus atletas profissionais no clube. Eu peguei essa pré-temporada e adaptei para a realidade daquelas pessoas que treinam sozinhos ou que precisam treinar os seus filhos. Se você quiser conhecer melhor as pessoas que já fazem parte dessa mentoria, eu tenho o meu link no Telegram totalmente gratuito. Todo mundo que está na mentoria está lá nesse grupo no Telegram. Entra lá para você trocar uma ideia com a galera, para você saber como funciona, fazer esse network, porque tem muito pai ali, assim como você também, que às vezes se sente incapaz de treinar o seu filho, que começou a treinar e hoje está tendo grande resultado. Também vou pedir você para estar maratonando todos os meus vídeos aqui nesse canal, porque tem muita coisa aqui que vai te auxiliar nessa formação do seu pequeno craque. Eu tenho uma playlist somente falando sobre isso. Também não deixe de se inscrever e de curtir
esse vídeo, porque dessa forma você vai me ajudar, você vai ajudar o canal a crescer e vai ajudar outros pais que ainda não conhecem esse conteúdo, que ainda não conhecem esse canal, que talvez esteja passando pelo mesmo problema que você.